Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dani Azeredo. Para quem não me conhece, eu faço muitos conteúdos sobre os Estados Unidos. Então, se você está planejando vir para cá para fazer uma experiência curta, média ou longa, aqui é o seu lugar, aqui é o seu canal, aqui vai ser sua fonte de informação. Então chega mais, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações e também, gente, vamos combinar uma coisa? Deixa o like aqui no vídeo, mas não só deixa o like, compartilha também para que outras pessoas entendam um pouquinho mais sobre essa questão do processo para os Estados Unidos, que é muito importante. Compartilha o vídeo. Vamos fazer isso? Você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo se ajuda. Esse é o nosso lema, né? Então compartilha o vídeo aqui, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso e hoje a gente vai tirar mais uma dúvida bem importante, tá? Então chega mais, papel e caneta na mão que nós vamos falar sobre Green Card e Green Card por trabalho, tá, gente? Que é um assunto que vocês me perguntam bastante. A dúvida que fica é, Dani, quanto que custa um Green Card? Por que o Green Card é tão caro? Né? Perguntinha que vocês me fizeram. Eu vou trazer explicação para vocês, mas antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro que esse vídeo é um vídeo informativo, ele não é um conselho legal, inclusive as informações que constam nesse vídeo estão no site da imigração e é de acesso público, caso você tenha alguma dúvida. Outro ponto muito importante também a ser ressaltado aqui nesse vídeo é que se você tem alguma dúvida sobre o seu perfil para um possível Green Card por trabalho, é importante você marcar uma consulta com um advogado de imigração. Gente, é importante por quê? Porque não adianta vocês quererem escrever nos comentários, eu tenho esse perfil, você acha que eu consigo brincar? Ninguém trabalha com machismos não, tá, gente? As pessoas são profissionais e para eles poderem conseguir te dar um diagnóstico para ver se você realmente é elegível ou não para um green card, precisa ser feita uma consulta com um profissional especializado. E esse profissional, ele é um advogado de imigração. Principalmente advogado de imigração que trabalha com esse tipo de visto específico, tá? Os green card por trabalho. Não é qualquer profissional que faz também. Então é importante vocês terem essas orientações iniciais para poder fazer um planejamento ainda mais seguro. Combinado? Bom, vamos às informações então. Como que funciona a questão do green card por trabalho, né? Eu vou falar especificamente aqui de um green card e os preços, ou melhor, os custos, não os preços, o custo desse green card, para vocês terem uma ideia de mais ou menos quanto que vocês precisam desembolsar em questão de taxas, tá? Eu tô falando de um green card na qual você não precisa ter uma oferta de trabalho, ou seja, você ser o autopatrocinador de green card. Isso mesmo. Existe green cards assim, tá? Esse em específico, você tem que comprovar, por exemplo, já que você não precisa de oferta de empresa americana, você tem que comprovar para eles que você tem expertise, uma habilidade numa área do conhecimento e que vai agregar, que vai ser de interesse nacional para os Estados Unidos. Essa categoria você não precisa realmente de oferta de trabalho, porém, você tem que ter um bom currículo, uma boa experiência, você tem que ter reconhecimento na sua área. Se você tiver salários, né, compatíveis mais altos do que o salário da média no seu país de origem, é um requisito que também você pode utilizar a seu favor nesse processo. Lembrando, gente, que a imigração pede aí, né, de acordo com a imigração mesmo no site da USCIS, eles pedem que a pessoa, ela cumpra pelo menos 3 requisitos para ser elegível, tá, para um EB2NW. Mas aí, não é só isso. Um bom advogado de imigração não trabalha só com 3, porque ele quer que o seu cliente seja aprovado, né? E para ser aprovado, você tem que cumprir mais requisitos para poder ser um profissional elegível com maiores chances de aprovação. Então, um bom advogado vai trabalhar com 6 a 7 requisitos que você cumpra, tá? No processo como um todo, para conseguir ter mais chances de aprovação. Toda a questão dos critérios, dos requisitos, estão no site da USCIS. E eu sei que muitas vezes causam dúvidas nas pessoas, porque muita gente olha alguns requisitos, então quer dizer que só precisa disso e pronto, eu estou elegível para um EB2NW? Não, também não funciona dessa forma não. Por isso a importância da consulta com o advogado de imigração, porque ele vai analisar todos os pontos do teu perfil, reconhecimento que você tem na área, seu salário, se você tem prêmios, se você tem artigos publicados, se você tem tanto tempo de experiência, quais são os cursos de qualificação que você tem no seu currículo também, o que você teve, o que você fez durante o seu período também que foi de grande notoriedade, que você possa cumprir alguns requisitos. Qual é a questão do EB2NW, até para vocês entenderem um pouquinho melhor? Além desses requisitos, dessa elegibilidade, ele vai trabalhar especificamente com um projeto futuro. Então o EB2NW ele é praticamente um projeto futuro, ou seja, ele vai ser baseado no que especificamente você vai fazer de concreto que é de interesse nacional para os Estados Unidos. Por isso que é futuro, porque ele vai analisar o teu projeto. Por isso a importância de você ter um bom business plan, caso você for
criar algum tipo de negócio através do EB2NW, ou um Professional Plan, caso você seja um profissional conceituado na sua área de expertise no Brasil ou no seu país de origem, ou você tem que ter um bom plano de trabalho também. Então são algumas questões que você tem que também alinhar junto no seu processo. Você não precisa da oferta, mas precisa ter estabelecido um bom projeto para poder ser justificável para a imigração americana, tá, gente? Eu estou fazendo de uma forma super simplista mesmo o processo, reduzido aí, para que vocês consigam ter um amplo entendimento, porque você sabe, né, eu gosto de trazer aqui mais ou menos de uma forma mais descomplicada, porque eu sei que a imigração é chatinho de entender, é muito termo técnico, muito termo jurídico, então a minha função aqui mesmo é trazer informação para vocês de uma forma super objetiva, super simples, super descomplicada mesmo. Então aí falei um pouquinho do apanhado geral do Green Card, né? Só que muita gente não sabe, né? As pessoas me perguntam, mas Dani, por que ele é tão caro? Na verdade, o Green Card, ele não é caro não. O EB2NW, se a gente for botar aí eu tenho aqui toda a lista, tá, de valores dele. Se a gente for pensar em todo o processo mesmo, caso você seja um profissional que você acredite aí que tem um potencial e tanto para um EB2NW e você quer fazer sozinho, o seu custo, por exemplo, pode ficar em torno de $1.450. Esse é o custo do EB2NW para alguém que quer fazer sozinho o seu processo, que tem entendimento do processo. E aí eu vou fazer até um parênteses, ó, para quem quer fazer sozinho mesmo esse processo de Green Card, eu conheço pessoas que fizeram, mas se você for fazer, analisa bem como que funciona, pesquisa muito, não só no site da imigração, pesquisa em todos os tipos de sites de profissionais competentes nessa área também, para você ter realmente noção de como que funciona, porque se você fizer sozinho, tem que bater no peito e assumir o risco, porque se acontecer qualquer problema no seu processo, a culpa é sua, porque afinal você fez sozinho sem nenhum profissional. Mas dá para fazer? Dá, mas como eu falei, tem que pesquisar muito, tem que ter muito entendimento do processo para que você não cometa nenhum tipo de erro durante ele, tá? Isso é muito importante também, tá, gente? Bem importante mesmo. Mas de uma forma geral, o Green Card, o EB2NW, ele custa somente $1.450 para quem for aplicar do Brasil, ou seja, você que é um profissional que está no Brasil e que quer vir já para os Estados Unidos com o seu Green Card e você acredita que você seja elegível para o EB2NW, você pode sim pagar somente $1.450 e fazer seu processo sozinho. Então ele não é um processo caro, gente, essa é a questão. Para quem está aqui nos Estados Unidos, o processo fica um pouquinho mais caro, fica mais ou menos quase $1.000 a mais, fica por $2.335, tá? As taxas da USCIS, da imigração, que você precisa pagar, né, para conseguir tirar esse processo do EB2NW. Então, se você analisar o processo, o custo mesmo do EB2NW, do Green Card por trabalho, né, e vai ser de acordo com a sua expertise e que seja um projeto de interesse nacional dos Estados Unidos, se você analisar, ele vai aí de $1.450 a $2.335, tá? Esse é o custo dele. O que deixa o Green Card mais caro? Se você utilizar um profissional para fazer para você, porque daí encarece mesmo, gente, porque se você vai pegar um advogado de imigração, ele vai cobrar os honorários dele, e é normal ele cobrar esses honorários. Mas Dani, por que os advogados cobram tão caro? Porque ele é um processo bem demorado, gente. A pessoa pode ficar aí com um advogado de 6 meses até 1 ano ou mais, dependendo, né, de como vai ser a agilidade do processo. Então, querendo ou não, esse é o problema. O problema é que os advogados, eles cobram pelo tempo que ele fica com esse cliente, que pode chegar até 1 ano. Então, por isso que ele se torna um processo mais caro, em função do uso do advogado de imigração, que é um profissional capacitado para fazer isso. Essa é a questão, tá, gente? Fora também que você tem toda a questão de tradução de documentos. Isso também deixa o processo mais caro, porque tem que traduzir todos os documentos que você tem na sua língua de origem, você vai ter que traduzir para o inglês. Isso também demanda tempo, também demanda din, tá? E além disso, tem as outras taxas adicionais da imigração, caso você queira. Se você estiver aqui dentro dos Estados Unidos fazendo um ajuste de status e você quiser viajar para o Brasil, vai ter que pagar aí, fazer uma aplicação de documento de viagem. Só essa aplicação, para vocês terem uma ideia, é $575. E aí, se você quiser agilizar o seu processo, existe a taxa premium, né? O premium process, que a gente chama. E aí, essa taxa, ela aumentou no ano passado. Ela está em $2.500. Então, se você for calcular taxa premium mais a taxa de viagem,
viagens, quando você for colocar no papel mesmo, ele vai sair mais caro, fora os honorários do advogado que vai fazer o processo para você. E tem mais um ponto: se caso você não fizer o seu próprio business plan ou professional plan ou o seu plano de trabalho nos Estados Unidos, você vai ter que pagar uma empresa para fazer para você, e essas empresas não cobram barato não, gente. Pensa aí que business plan vai aí de $1.500, $2.000 para mais, dependendo do que tem que ser feito. Então esse é o custoso do processo. Só as taxas simples de imigração, caso você for fazer tudo sozinho, faça o seu business plan sozinho, faça o seu processo imigratório sozinho, se você estiver fora do Brasil, você vai pagar só $1.450. Mas se você for realmente contratar profissionais para fazer o business plan ou professional plan, mais o teu processo imigratório, o advogado de imigração, obviamente, por isso que o teu custo vai ser muito mais alto e passa aí de $10.000, geralmente os processos de EB2NW, 10 mil para mais, tá, gente? Mas só para vocês saberem quais são essas taxinhas, né, que vocês têm que pagar, caso você queira fazer sozinho e pagar só esse valor mais baixo aí, que é de $1.450 ou $2.335, caso você esteja dentro dos Estados Unidos, tá? Como que funciona? Primeiro, você tem que pagar a taxa do I-140. O I-140 é a petição imigratória, tá, gente? Esse é o I-140. Ele custa, a fee dele, a taxa dele é $700. Depois tem o I-765, que é a aplicação de autorização de trabalho. Para quem tá fazendo ajuste de status aqui, tem que pedir autorização de trabalho. Aí essa taxa do I-765 é $410. Aí vem o I-485, o formulário I-485. E só ele, gente, é $1.140, só o I-485. Ele é a aplicação para o registro de residência permanente, ou seja, para o registro do Green Card. Então, só o I-485 é $1.140. Ela é a taxa mais cara, tá? E aí tem a taxa da viagem, caso você precise viajar durante o seu processo de Green Card, né? Enquanto você não recebeu ele ainda, você pode aplicar para a taxa para o documento de viagem, que é o I-131, e ele é $575. E a biometria para quem está dentro dos Estados Unidos, que é $85 por pessoa. Então, por isso que dentro dos Estados Unidos você tem muito mais taxas a se pagar, e por isso que fica um pouco mais caro esse processo só de taxas obrigatórias, né, que dá $2.335. Lembrando que nesses $2.335 eu não calculei a taxa premium, né, o premium process, que é de $2.500, e também não coloquei o documento de viagem, que é $575, tá? Vão anotando todos esses valores, gente, que é muito importante, papel e caneta, por isso que eu sempre falo, né, começou meu vídeo, papel e caneta na mão para poder aprender e anotar tudo, tá? Mas só para vocês entenderem o porquê que tem essas diferenças, né, entre aplicar no Brasil, onde a pessoa vai pagar só $1.450, e aqui dentro dos Estados Unidos a pessoa paga muito mais, porque ela tem que pagar biometria, né, porque ela tem que pagar a taxa, se ela quiser o documento de viagem, autorização de trabalho. Por isso que no Brasil também se torna um pouco mais barato, porque as taxas são menores, né, tem menos taxas agregadas aí no processo também. Mas enfim, gente, tá aí explicando pra vocês, né, o porquê que o Green Card só custa $1.450, e vocês ainda falam, mas por que as pessoas cobram tão caro, né, se é só $1.450 o processo do Green Card, por que a gente tem que pagar tão caro por ele? É porque se você quiser ajuda profissional, obviamente, os advogados vão colocar o valor dos honorários deles, e obviamente vai ter aí mais os outros custos de tradução de documentos, mais os custos de planos de business plan, professional plan, ou o plano de trabalho que você vai ter que desenvolver aqui nos Estados Unidos também. Isso também vai custar tempo e dinheiro caso você contrate alguém para fazer para você. Por isso que se torna muito mais caro. Mas como eu falei desde o início do vídeo, se você acredita que você tem um perfil aí interessante, que você pode aplicar para um EB2, se você mesmo está fazendo sua autoanálise, lembrando bem, ratificando aqui, se você está fazendo sua autoanálise, se você acredita que você possa fazer sozinho e entenda bem do processo, você vai pagar muito menos, vai pagar bem mais barato para isso. Mas como eu sempre falo, gente, se for fazer sozinho, tem que entender muito bem do processo e tem que assumir o risco, porque se der qualquer problema, qualquer BO, a culpa é sua porque você fez sem nenhuma ajuda profissional, entendeu? Mas enfim, se precisarem de indicação de advogados de imigração, eu sempre indico pra vocês, né? Eu tenho as advogadas de imigração que eu sempre faço as lives aqui no canal, eu sempre faço as lives no Instagram, e elas são profissionais demais, são doutoras em direito aqui nos Estados Unidos e ajudam todos os meus clientes. Então, se vocês precisarem de suporte profissional pra isso, eu posso indicar advogados de imigração sim pra vocês. Mas de uma forma geral, trazendo um vídeo super mega informativo e explicando por que o Green Card ele é barato, mas ele é caro ao mesmo tempo. Ele é barato, mas ele é caro ao mesmo tempo. Explicando pra vocês, né? Porque a imigração também tem as suas taxinhas, e suas taxinhas não são baratas, né? São taxinhas salgadinhas aqui, porque o governo também ganha em cima do imigrante, né, gente? Vamos falar sério.
ganha bastante porque tem que pagar para ter um green card aqui nos Estados Unidos. Essa é a questão. Mas enfim, tá aí um vídeo, não queria que ficasse longo, no fim ficou um pouquinho longo, mas gente, era importante, era necessário trazer um vídeo como esse para poder explicar para vocês. Eu espero ter ajudado do fundo do meu coração a entender um pouquinho mais essa questão do processo em si, dos valores em si. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui ó no comentário do vídeo que a gente vai trocando mais algumas ideias. Muito obrigada por quem assistiu até o fim. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like aqui no vídeo, de ativar as notificações também, porque tá sempre vindo muito conteúdo pra vocês e muito conteúdo de qualidade. Beijo, gente. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.